Aleluia. Escolhido. Aleluia, aleluia, aleluia. Preparado. Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor, porque Ele te deu uma nova vida, porque você já não é mais um bastardo, porque você já não é mais um estranho. Mas a Bíblia diz em Colossenses 1, versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você pode dizer: eu tenho a redenção, a remissão dos pecados. Nós somos filhos de Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque a exposição, a Tua palavra dá sabedoria, dá entendimento aos simples. E nós abrimos o nosso coração, nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir e para receber a Tua palavra operando nas nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crê, diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar, irmão. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém. Nós estamos, nesses dias, na nossa série, falando a respeito de tempo de treinamento. Quem aqui gosta de treinamento? Amém? Sabe, irmãos, que pessoas que gostam de treinamento são pessoas que têm um alvo, pessoas que têm um lugar aonde desejam chegar. E eu não sei, irmão, como é que está o teu alvo a respeito da tua vida, do teu futuro, mas eu quero dizer para você nessa manhã, irmão, que Deus tem um alvo para a tua vida. Deus tem um futuro glorioso para você. Deus tem um futuro glorioso e que o propósito dele seja realizado e vivido por você. E é por isso, irmãos, que estamos falando nesse mês, nesse tema da vez, a respeito de treinamento. É um tempo onde as nossas escolas estão tocando as trombetas, anunciando o período de uma nova turma. E como já foi falado aqui, irmãos, esse é o período para você aproveitar e se lançar numa nova temporada do conhecimento de Deus e do conhecimento a respeito de quem você é em Deus. Amém? E eu quero falar um pouco sobre aquilo que nós temos como tema do Rema no ano de 2025. O nosso slogan desse ano é a sua vida completamente transformada. Diga comigo assim, completamente. Agora diga assim, completamente. Sabe, irmãos, quando nós entendemos o poder da palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Deus e a sua palavra são um. João 1 diz que Ele é a palavra, amém? O verbo, a palavra. E quando nós nos expomos à palavra, irmãos, não é possível que alguém que se abra à palavra, irmãos, não é possível que alguém que deixe a palavra permear no seu coração, permaneça da mesma forma. Porque aonde a palavra de Deus chegar, irmãos, Deus está chegando ali. Aonde luz chega, irmãos, as trevas, elas se dissipam. Aonde a verdade chega, a mentira é dissipada. E é por isso que o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos libertos, irmãos. Nós acabamos de cantar que Ele nos perdoou, que Ele nos tornou filhos. Ele nos libertou. Libertou do quê? Libertou de onde? Sabe, irmãos, o Rema é um lugar onde nós temos um treinamento, segunda, quarta, sexta, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo cada matéria, mas isso não é só no Rema, na igreja nós estamos aqui nesse ambiente ouvindo a palavra de Deus, mas no Rema de forma específica, irmãos, há uma exposição. Parar para se expor a palavra, irmãos, segunda, quarta e sexta. É isso que faz a diferença para aqueles alunos, para aquelas pessoas que são graduadas. Quando você ouve falar do Rema, talvez você diz assim, para que eu preciso de uma escola que vai ensinar a mesma coisa que eu aprendo na igreja? E eu sei, irmãos, que há uma porção liberada aqui nos nossos cultos. E essa porção, ela é suficiente para te dar substância, para te alimentar, para que você viva. Mas eu quero dizer que a perfeita vontade de Deus, irmãos, a Bíblia diz em Timóteo que Ele deseja que todos os homens sejam salvos, mas não apenas isso, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga comigo, há um pleno
Há um pleno conhecimento da verdade, irmãos, e para chegarmos no pleno conhecimento da verdade, é necessário uma maior exposição, é necessário uma maior dedicação. Então, quando falamos sobre as nossas escolas, irmãos, não pensamos apenas nos números, não pensamos em quantidades apenas de números, mas olhamos para pessoas que entram nas salas de aula, irmãos, e um dia eu fui uma dessas pessoas, e que depois de 2 anos do Rema, depois da escola de ministros, tive a minha vida transformada por causa da exposição à palavra. Uma das coisas que eu quero tratar aqui nessa manhã, eu quero ministrar ao seu coração, como eu falei, o nosso tema da vez no Rema, o slogan desse ano, completamente transformada, a sua vida completamente transformada. E sabe, irmãos, quantas pessoas estão dentro da igreja, quantas pessoas estão no meio do corpo de Cristo, buscando ter transformação em áreas da sua vida. Se você parar agora para pensar 30 segundos, você com certeza vai aí identificar alguma área da sua vida que nesse momento você está dizendo, eu preciso de transformação nessa área da minha vida. E às vezes, irmãos, as pessoas, elas estão sinceramente na tentativa de se transformar, de viver uma transformação na sua vida baseados na sua própria força. Sem entender, irmãos, que o motivo pelo qual nós somos transformados pela palavra de Deus não é simplesmente quando nós conseguimos êxito na transformação de uma atitude ou de uma ação. Porque Jesus, por mais que na terra Ele curou os enfermos, Ele alcançou as pessoas, Ele perdoou pessoas, e nós vemos isso no Evangelho, mas o propósito de Jesus na terra não foi apenas solucionar pequenas atitudes de erro ou pequenos problemas na vida das pessoas. Ele curou os enfermos, Ele ressuscitou mortos, mas Ele fez muito mais do que isso. Quando Jesus veio, Ele veio com o propósito, irmãos, de ir na raiz do problema. Quando nós falamos a respeito de transformação, nós precisamos entender que nós não podemos ficar apenas no âmbito das nossas situações pontuais. Porque enquanto a gente está tentando resolver apenas uma situação pontual, eu preciso crescer nessa área, eu preciso ser liberto nessa área apenas, nós não estamos entendendo e provando do poder total que está disponível em Cristo Jesus. Jesus, Ele veio te ajudar, Jesus veio te curar, Jesus veio te libertar, mas não apenas isso, irmãos, Ele veio mudar a nossa natureza. O problema da humanidade, irmãos, não era apenas aquilo que ela fazia como comportamento. A gente sabe que as trevas, elas têm obras. A mentira, o engano, o pecado. Mas não é apenas sobre o comportamento ou sobre a atitude que o poder de Deus ele opera nas nossas vidas para nos transformar. Se nós não entendemos, irmãos, que de fato Jesus veio resolver a raiz do problema, nós vamos todos os dias buscarmos sermos transformados em diversas áreas da nossa vida, sem provar da totalidade. E a totalidade da transformação, irmãos, é que Jesus veio resolver o problema X. O X da questão, irmãos, era a nossa natureza. Diga comigo, natureza. Há uma frase do irmão Reagan, essa frase é conhecida e dita também por outros ministros, que diz assim: frequentar uma igreja não faz de mim um filho de Deus, assim como se eu frequentar uma garagem não me tornará um carro. Eu posso todos os dias, irmãos, passar horas dentro de uma garagem, isso não vai me transformar num carro. Por quê? Porque eu não tenho uma natureza de um carro. E da mesma forma, muitas vezes as pessoas, elas estão no meio, dentro do corpo de Cristo, elas estão entre nós, elas estão nos cultos, elas frequentam sinceramente a igreja, buscando solução para os seus problemas, buscando transformação em áreas da sua vida, mas elas não entenderam ainda, irmãos, que o fato de estar aqui simplesmente não transforma o X da questão, e o X da questão, irmãos, não é apenas o comportamento, mas é a natureza.
Diga comigo, natureza. Efésios, eu quero que você abra lá comigo em Efésios no capítulo 2, versículo 1 e 3. 1 a 3. Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, diga comigo bem forte, outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Então, dois termos aqui que eu quero chamar a tua atenção. A Bíblia diz aqui em Efésios que outrora estávamos andando segundo os filhos da desobediência. Diga comigo, desobediência. E ele linka esse termo, filhos da desobediência, com também filhos da ira. O problema da humanidade, irmãos, ele não estava apenas numa atitude errada. O problema da humanidade não é apenas o que ela faz de errado no seu cotidiano. O problema da humanidade, irmãos, a falta que a humanidade tem da parte de Deus não é só porque ela mente, é só porque ela rouba, ou só porque ela faz algo que desvia da sua conduta íntegra. Mas só é possível alguém experimentar, irmãos, a totalidade de transformação quando essa pessoa entende que Jesus, ele não veio apenas mudar um comportamento, mas ele veio transformar a nossa natureza. Quando João Batista falava a respeito de Jesus, ele dizia assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga comigo, o pecado. Perceba que João Batista ali, ele não fala os pecados, ou ele não está falando sobre as atitudes erradas, mas ele fala sobre o pecado no singular, porque o pecado no singular não fala apenas de uma atitude errônea, mas fala a respeito de natureza. A Bíblia revela, irmãos, que fomos criados por Deus. Gênesis 1, Deus cria o homem conforme a sua imagem, conforme a semelhança. Ele dá ao homem a sua própria vida, ele dá ao homem tudo aquilo que ele tem, soprando o fôlego de vida, o Espírito de Deus. O homem passa a ser alguém, irmãos, completamente identificados com Deus. Mas nós conhecemos a história, irmãos, em Gênesis 3, a Bíblia revela que o homem peca, o homem erra, e a partir desse momento há uma desconexão, a partir desse momento há um rompimento, e por causa do pecado, irmãos, por causa de uma nova natureza, contrária à natureza de Deus, o pecado não é apenas uma atitude, mas o pecado é um governo. Uma natureza contrária à natureza de Deus. E o homem passa a estar morto espiritualmente, provando, irmãos, de consequências. E essas consequências, irmãos, elas são vistas. Toda sorte de males, irmãos, de maldições, passa a reinar sobre o homem, e o homem, ao invés de dominar a terra, ele passa a ser governado por circunstâncias, ele passa a ser governado pelo império das trevas, ele passa a ser governado, irmãos, por vergonha, por derrota, por sofrimento, por tristeza, mas nós não estamos mais nessa condição, porque nós lemos aqui em Efésios, irmãos, que outrora, em outro tempo, nós estávamos andando como os filhos da desobediência. Em outro tempo, nós estávamos provando do sabor, da ira, da maldição, por causa do pecado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus veio com um propósito.
E o propósito de Jesus na terra, irmãos, não foi apenas realizar milagres pontuais. Os milagres que Jesus realizava, irmãos, as ressurreições que Jesus realizava, ele realizava para mostrar aquilo que de fato ele faria no coração do homem. O problema do homem, irmãos, não era apenas aquilo que ele fazia como costume, como ocasional, o pecado ocasional, aquilo que ele tinha como resultado, a mentira, o engano, mas o problema do homem estava no coração, na sua natureza. A Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 45, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, irmãos, criado por Deus, ele errou, e por causa desse erro, irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz, irmão, que o último Adão, diga comigo, Jesus, ele é espírito vivificante. Versículo 46, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O cristianismo, irmãos, ele não é apenas uma mudança de comportamento. Jesus não veio apenas implementar novas regras. O cristianismo, irmãos, é provarmos do poder de sermos transformados no coração, transformados na natureza, deixando de ser pecadores, deixando de sermos filhos da desobediência, filhos da ira, e nos tornamos, irmãos, por meio de Cristo, filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa manhã? Amém? Diga, eu sou filho de Deus. Nós vamos provar, irmãos, de uma vida completamente transformada. Quando nós entendemos, em primeiro lugar, irmãos, que a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue, que a nossa luta, ela não é contra coisas pontuais, que se apresentam no nosso dia a dia como dificuldades, mas que a nossa luta, ela foi vencida na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Nós, muitas vezes, irmãos, estamos tentando vencer aquilo que já foi vencido. E por causa disso, falta luz em algumas áreas da nossa vida. Eu disse aqui o versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo é tão conhecido. E a grande verdade, irmãos, é que mesmo estando no corpo de Cristo, mesmo frequentando a igreja, mesmo estando aqui nos cultos, nós precisamos nos expor à palavra, irmãos, como um refletor, como algo que traz luz a diversas áreas da nossa vida. Em cada canto, em cada situação, a palavra de Deus, irmãos, é quem vai revelar aquilo que temos, aquilo que somos, aquilo que podemos e aquilo que Jesus conquistou para nós. Eu quero dizer para você, irmão, se existe alguma área na sua vida que você ainda está vendo escuridão, é através de se expor à palavra de Deus, irmãos, que você vai trazer luz a essa área. Se eu tenho problema, irmão, com a mentira, eu preciso colocar a palavra de Deus nessa área da minha vida. Estudar, me expor a respeito da verdade. A verdade me libertará, a verdade iluminará, a verdade transformará. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 5. Quantos aqui creem, irmãos, que em 2025 nós teremos um grande exército de alunos nas nossas escolas, irmão? Sabe, quando nós falamos a respeito disso, eu quero que você entenda que nós não estamos apenas fazendo marketing da escola, que nós não estamos fazendo uma propaganda da escola. Nós trabalhamos, irmãos, arduamente. Existe uma equipe aqui de mais de 150 pessoas envolvidas no Rema Sede.
95% dessas pessoas, irmãos, são pessoas voluntárias, que trabalham, irmãos, saindo das suas casas, segunda, quarta e sexta, chegando cedo, saindo tarde. Por que essas pessoas fazem isso, irmãos? Porque elas estão enxergando que na sua dedicação em servir ao reino, irmãos, pessoas estão sendo transformadas. O propósito do reino, irmão, não é lucrar. Quando Deus falou, irmãos, com o irmão Reagan nos Estados Unidos e com o pastor Bud vindo para o Brasil, para abrir escolas, irmãos, nós não visamos o lucro. O reino, irmãos, ele tem um custo, ele tem um valor, mas esse custo, irmãos, ele é completamente revertido com a qualidade do material, dos professores e da estrutura que você recebe. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, irmãos, esse tipo de pensamento pode minar aquilo que Deus está soprando no nosso coração como inspiração. Eu não vou fazer não essa escola. Eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. E eu quero dizer para você, irmãos, tempo, o dinheiro é uma questão de prioridade na sua vida. Se você empenhar a sua palavra, irmão, se você empenhar naquilo que Deus está dizendo para você, Deus vai trazer a oportunidade para que você tenha tempo e para que você tenha provisão. Então eu continuo declarando, irmãos, que nós cresceremos cada vez mais em quantidade de alunos. Não é só para mostrar um bom relatório, irmãos, mas é porque eu creio que Deus está fazendo uma grande obra em Campina Grande. Daqui, irmãos, tem fluído tantas coisas. Você viu naquele vídeo mais de 100 escolas pelo Brasil. São tantas escolas, irmãos, espalhadas na nossa nação. Quando nós chegamos no final do ano, irmãos, isso aqui virá um mar de pessoas de becas vermelhas, azuis, douradas. E esse é o testemunho vivo, irmão, daquilo que a palavra de Deus faz. Amém? Então diga comigo, 2025. As nossas escolas estarão cheias, em nome de Jesus. Romanos 5, você achou? Versículo 6, a Bíblia diz assim: porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Diga comigo, ainda pecadores. Versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Pula para o versículo 17, que diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui no versículo 8, a Bíblia diz que Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E sabe, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Eu estou falando sobre Jesus ter transformado a nossa natureza. E precisamos entender, irmãos, que pecador não é apenas alguém que peca, não é apenas alguém que erra, não é apenas alguém que faz alguma coisa feia, que faz alguma coisa errada. Mas quando a Bíblia fala sobre éramos pecadores, a Bíblia não está falando simplesmente das nossas atitudes, mas ela está falando sobre a nossa natureza. Antes de Cristo Jesus, irmãos, estávamos presos no império das trevas, no governo do pecado. A natureza do homem era pecaminosa, mas quando eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, irmãos, nós não apenas nos tornamos crentes, nós não apenas nos tornamos evangélicos, nós não apenas passamos a frequentar a igreja, mas nós temos uma nova natureza transformada no nosso coração. E a partir desse momento, irmãos, a Bíblia já não nos chama mais de pecadores, irmão.
A Bíblia não nos chama mais de pecadores, mas a Bíblia diz, irmãos, que por meio dele, ele veio para os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos pecadores. Deu-lhes o poder de serem feitos pecadores recalchutados. Não, irmãos, a Bíblia diz que todo aquele que recebeu, a Bíblia diz que se com a tua boca você confessar Jesus, crendo com o seu coração que ele ressuscitou dos mortos, irmão, você será salvo. A Bíblia diz que por intermédio dele nos tornamos filhos de Deus. E ser filho de Deus, irmãos, não é apenas ser bonzinho. Não é apenas frequentar a igreja, não é apenas frequentar o culto. Ser filho de Deus, irmãos, é entender a sua filiação, a sua nova natureza, pelo Espírito, irmãos. Pedro diz que nós provamos essas coisas, irmãos, pelo Espírito. Nós provamos, irmãos, por uma vida divina através de Cristo Jesus. E tudo isso opera dentro de nós, no nosso interior. Há uma diferença, irmãos, clara na palavra de Deus. Paulo, quando ele escreve as suas cartas no Novo Testamento, nós não vemos Paulo dizendo, olha, escrevo aos pecadores de Roma, escrevo aos pecadores de Éfeso. Não, irmãos, Paulo sempre abre as suas cartas dizendo aos justos, aos santos. Você precisa entender, irmãos, que o pecado não te domina mais. Porque você não está mais debaixo da lei, mas da graça. Então essa nova natureza, irmãos, ela é o antes e o depois. Ela divide aquilo que somos. Nós não vamos provar, irmãos, uma vida completamente transformada. Se nós continuamos tentando resolver os nossos problemas apenas no âmbito natural. Porque, irmãos, a atitude pecaminosa, ela só é reflexo de uma natureza pecaminosa. Mas, Douglas, eu já aceitei Jesus. Eu já tenho Jesus. Quantos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E aí você diz para mim, mas eu ainda tenho vontade de pecar. Nós precisamos entender, irmãos, que aquilo que Jesus fez por nós, Ele fez no âmbito espiritual. O homem, ele tem 3 dimensões. Você já ouviu isso aqui? Nós somos espírito. Diga, eu sou um espírito. Mas a Bíblia também nos ensina, irmãos, que temos uma alma. Diga, eu tenho uma alma. E ela diz, irmãos, e nos ensina que tudo isso mora em um lugar. Diga comigo, eu habito num corpo. E fato é, irmãos, que quando nós nascemos de novo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas essa nova criatura, esse tudo se fez novo, ele acontece aonde, irmão? No nosso espírito, no nosso coração. E aí, irmãos, começa o dilema do crente, o dilema do Filho de Deus. Porque nós precisamos entender que pelo Espírito temos a nova vida, libertos do pecado. Se pela ofensa de um só, o pecado veio, reinou a morte, e muito mais, irmãos. Por meio de Jesus Cristo, reinou a vida, nós recebemos vida abundante, a abundância da graça e o dom da justiça. O que é isso, irmãos? Perdoados através do sacrifício de Jesus, transformados de uma vez por todas. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, irmãos, você não foi progressivamente salvo. Você foi salvo no Espírito instantaneamente. Quando você confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você abriu a sua boca em fé, quando alguém fez um convite para você e você recebeu esse convite e você disse, eu quero, irmãos. Nesse momento não há, irmãos, uma dualidade de natureza.
Deus não simplesmente coloca lá um pouco dele, junto com um pouco do pecado, e ele diz, agora se vira, vive aí. Não, irmãos, nós ouvimos aqui, éramos pecadores, éramos filhos da desobediência, éramos filhos da ira, mas não somos mais, irmãos. Agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 8:1 diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então não há uma natureza dupla dentro do seu coração, irmãos. Você é salvo e o seu coração é transformado. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, em Romanos no capítulo 12. Vá lá comigo. Romanos no capítulo 12. Que sendo salvos, sendo filhos, tendo a nossa natureza espiritual transformada, ainda aqui na terra, irmãos, resta algo que precisamos fazer. Romanos 12, no versículo 1, você encontrou? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então presta atenção aqui no que Paulo está ensinando. Nós somos salvos, nós recebemos uma nova natureza, mas sabe, irmãos, existe uma diferença entre conhecer e viver. Há uma diferença, irmãos, entre saber que sou filho de Deus, saber que sou livre, saber que sou curado, saber que sou suprido, saber que sou abençoado, entre viver o suprimento, viver sendo abençoado, viver sendo curado, viver provando dessa vida. E quando nós provamos, irmãos, dessa nova natureza, quando nós cumprimos aquilo que Paulo ensina, nós vamos precisar aqui nessa terra, irmãos, lidar com duas coisas. Diga comigo: a alma e o corpo. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos salvar a nossa alma. A nossa alma, ela está, sim, progressivamente sendo salva. Como? Através da transformação, pela renovação da palavra de Deus. Muitas pessoas, irmãos, elas não estão provando de transformação nas suas vidas. E elas, às vezes, elas querem aceitar Jesus novamente. Porque elas acham que alguma coisa deu errado. Acho que aquela oração daquele pastor não foi tão forte. Acho que não aconteceu. E aí no próximo culto ela vem de novo receber Jesus, porque ela ainda não provou na sua própria vida daquilo que outras pessoas estão dizendo. Mas quando, irmãos, nós provaremos daquilo que a Bíblia diz que nós somos, quando nós renovamos o nosso entendimento com a palavra de Deus. Josué 1:8 diz que nós devemos meditar na palavra dia e noite, não se apartar dessa palavra, que ela esteja no nosso coração, convencendo a nossa mente, convencendo a nossa alma, convencendo os nossos pensamentos através da palavra de Deus. Filipenses diz que devemos pensar em tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama. Isso pensai, isso ocupa o nosso pensamento. Quando vamos provar de uma vida completamente transformada, irmãos? Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas quando aprendemos, irmãos, que nós ainda precisamos lidar com a nossa alma. A exposição da sua palavra traz revelação, traz entendimento ao simples. Então, se existe alguma área da nossa vida, irmãos, que nós precisamos ser transformado. Talvez você esteja passando por um problema na sua família, no seu casamento. Talvez você esteja sendo nesse momento atacado na sua saúde, no seu corpo. Saiba de uma coisa, irmão, Jesus Cristo já fez aquilo que Ele precisava fazer por você.
Jesus morreu numa cruz, irmãos, e quando ele morreu numa cruz, ele expôs ao ridículo, ele expôs à vergonha Satanás, principados e potestades. A Bíblia diz que ele triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Sabe, irmão, não seremos mais vencedores do que nós já somos em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que nele não somos apenas vencedores, mas nele somos mais do que vencedores. E quando eu provo dessa vitória? Quando é que eu provo dessa vitória, Douglas? Quando é que eu provo disso que você está falando? Quando você entende que você precisa expor a sua mente à palavra de Deus. Sabe por que, irmãos, as pessoas falam que o rema transformou a vida delas? Porque o rema apenas foi o local, irmãos, onde elas pararam por 2 anos para sentar e ouvir, segunda, quarta e sexta, a respeito de 24 matérias que realmente transformam a sua vida. Mas isso pode acontecer com você, irmãos, em todas as áreas. Se exponha à palavra de Deus. Se você está precisando de cura, irmãos, creia que você recebeu um novo nascimento. Creia que pelas pisaduras de Cristo você é sarado. E coloca para dentro, irmãos, da sua mente versículos bíblicos. A palavra de Deus que diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as dores e as enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E por suas pisaduras nós somos sarados. Convencendo a nossa mente, convencendo a nossa alma. Mas Romanos também fala sobre o nosso corpo, irmãos. Ele diz assim, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A minha alma eu convenço, o meu corpo eu subjugo. A minha alma eu converto todos os dias, pela palavra. Eu me encho, eu leio, eu medito, como aquela prática que alguns animais têm de ruminação, onde eles extraem todos os nutrientes daquela grama, daquele alimento, porque diversas vezes eles tornam a mastigar aqueles alimentos. Sabe, irmãos, a palavra precisa estar sendo, todos os dias, sendo meditada por você, para que você extraia todos os nutrientes que ela tem para você. Ser, irmãos, completamente transformado, não é apenas a gente frequentar a igreja, mas é a gente entender que nasceu de novo e colocar em prática na nossa vida diária, transformando a nossa mente, subjugando o nosso corpo. Transformando a nossa mente, subjugando o nosso corpo. Diga comigo, transformando a minha mente, subjugando o meu corpo. Uma vida completamente transformada, irmãos, é uma vida de posição. Jesus mudou a minha natureza. E a partir de hoje, eu me posiciono a viver aquilo que Ele me deu. Nós temos a matéria Realidades da Nova Criação no Rema. E essa minha matéria do coração, tenho a honra de ensinar em muitas escolas, aqui na sede muitas vezes. E sabe, irmãos, é lindo ver que Jesus, Ele não apenas nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino da luz, como quem chega no país, no país das maravilhas, né? Alice no país das maravilhas, perdidos. Ah, você foi transportado do império das trevas, vai para a luz, mas e agora? O que eu faço na luz? Para onde eu vou? Como eu me movo? Não, irmãos, a Bíblia é um manual, irmãos. A Bíblia é a bússola. A Bíblia é o GPS para todas as áreas da nossa vida. A exposição à palavra de Deus, irmãos, fará com que você prove de uma vida completamente transformada, completamente curada, completamente suprida, completamente abençoada. Quero encerrar com esse texto de Gálatas 4, no versículo 4 a 7. O pessoal do louvor pode vir para cá. Gálatas 4. Diz assim, a partir do verso 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
Diga comigo, eu sou filho. E versículo 6 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Você pode fechar teu olho aí e dizer, Abba, Pai. Ah, irmão, Deus é o teu Pai. Deus é o teu Pai. O Evangelho, irmãos, não é apenas mudança de comportamento. O Evangelho é mudança de natureza. O Evangelho não é apenas a gente falar bonito, a gente não falar palavrão, a gente não usar roupa errada. Não é apenas a gente ter o evangeliquez na nossa boca. O Evangelho, irmãos, é sabermos que somos luz e que não somos mais trevas. Que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Que nós não estamos mais destinados ao inferno, mas que temos vida eterna e que estaremos toda a eternidade com Ele. Quando nós temos consciência disso, irmãos, o trabalho que temos ainda nesse período de convencer a nossa alma, subjugar o nosso corpo, se torna leve. A Bíblia diz que um dia receberemos um corpo glorificado. E esse corpo, irmãos, ele não vai ter mais tentação. Haverá um tempo, irmãos, onde espírito, alma e corpo, eles estarão totalmente unidos. E não haverá mais o que ser tentado. Não haverá mais pensamento para tentar te fazer duvidar da palavra de Deus. Mas enquanto isso, irmãos, existe uma graça que te assiste. A graça de ser filho. Por que que somos totalmente transformados? Por que que somos completamente transformados? Porque somos filhos. Versículo 6. Versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. A salvação não é apenas um ingresso para o céu, irmão. A salvação é um pacote. Transformação, preservação, cura, libertação, paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que esse mundo tanto precisa nesses dias, irmão. Não é apenas na medicação, não é apenas numa boa música, não é apenas num ambiente de relaxamento, irmãos. A paz que excede todo entendimento não vem de consultórios, não vem apenas da música. A paz que excede todo entendimento, ela vem de uma nova natureza. E nós temos essa nova natureza. Esse é o tempo, irmão, de você provar mais do poder de transformação do novo nascimento na sua vida. Quando Jesus falava para Nicodemos, alguém que conhecia da palavra, fariseu, ele diz: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos tentando entender aquilo no âmbito natural, ele disse: como é que eu, sendo velho, posso voltar para a barriga da minha mãe? Como é que pode alguém nascer de novo, já tendo idade? E Nicodemos não estava entendendo do que Jesus estava falando. E Jesus não estava falando sobre nascer de novo naturalmente, mas Jesus estava falando sobre a transformação do coração. Já não somos mais escravos, mas somos filhos. E porque somos filhos, somos herdeiros. Sabe por que vamos viver, irmãos, aquilo que Cristo conquistou para nós? Porque somos herdeiros. Porque tomaremos posse. E como eu tomo posse? Convencendo a minha mente, subjugando o meu corpo. Convencendo a minha mente e subjugando o meu corpo. Convencendo a minha mente, subjugando o meu corpo. A palavra de Deus é a assistência que você precisa para todas as áreas da sua vida. Eu creio, irmãos, eu creio em homens e mulheres sendo transformados. Eu creio que nós veremos milagres em 2025 em cada uma das nossas escolas. Nós veremos milagres na nossa igreja, irmãos. Você pode dizer comigo bem forte: eu sou um milagre. Você pode ficar de pé? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos provar da Tua boa vontade. Obrigado, Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós.
você não só resolveu os problemas externos, você resolveu a nossa natureza. Você nos transformou por dentro. E é por isso que nós podemos erguer as nossas mãos. É por isso que nós podemos levantar a nossa voz. Não como estranhos, não como escravos, não como filhos bastardos, mas podemos erguer a nossa voz e assim como o Espírito clama no nosso coração, dizer: Abba, Pai. Você pode chamar Deus de Pai aí no seu lugar e dizer: eu te amo, Pai. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pela libertação. Obrigado porque somos completamente salvos, completamente curados, completamente supridos, completamente abençoados. Obrigado, Senhor. Você pode declarar essa parte da canção, diz assim: escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. se você está aqui nessa manhã, você ouviu essa palavra e você deseja ser filho de Deus, você deseja receber essa vida, você está ouvindo tudo aquilo que foi ministrado aqui e você, o seu coração ardendo, querendo receber, essa é a sua oportunidade de vir e receber esse novo nascimento. Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida transforma a sua natureza. Tem alguém aqui nessa manhã que deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador? Nós vamos orar por você. Essa nova natureza te espera. Essa nova vida está disponível para você hoje. Não saia desse lugar sem receber esse presente, esse dom. O dom da justiça, o dom de ser perdoado. Se você quer receber, vem aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Qual é o seu nome? Keliane, vou pedir por gentileza que você se coloque aqui ao meu lado. Tem mais alguém que deseja receber novo nascimento, salvação? Esse é o momento. Aleluia. Estenda sua mão aqui para Keliane. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação. E a partir de hoje, Senhor, segundo a confissão dela, segundo aquilo que ela tem no seu coração, de se entregar, de se render, de receber do seu amor, de receber do seu perdão, ela não apenas mais é alguém, mas ela se torna filha de Deus. Sua filha, sua filha, sua filha com um novo coração. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Keliane, elas vão acompanhar você.
elas vão fazer uma oração específica com você, uma confissão, em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui que deseja receber batismo no Espírito Santo, falar em outras línguas, ser cheio do poder do Espírito? Aleluia. Olha para o seu irmão e diga para ele: você está cheio do Espírito. Amém. Alguém aqui deseja receber oração por cura? Se você está doente, se você está enfermo, a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo. Se você precisa de oração por cura, levanta a sua mão. Amém. Todos curados, todos sarados. Tem alguém? Amém. Por favor, você que está perto aí, estenda suas mãos para ela, eu vou orar. Se tem alguém? Não? Todo mundo sarado aí? Ali, aqui, aleluia, amém, aleluia. Você pode vir aqui? Obrigado, Senhor, porque o Senhor já levou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Nós cremos, Pai, somos sarados. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu poder, ajustando o corpo, todos os órgãos. Eu declaro em nome de Jesus o poder de Jesus Cristo. Eu declaro o poder da ressurreição, vivificando o seu corpo. Eu declaro o poder de Deus agindo sobre qualquer enfermidade, qualquer doença, alinhando sangue, alinhando órgãos, alinhando a sua saúde. Eu declaro todo sintoma de enfermidade indo embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curada. Amém, amém e amém. Amém, está feito. Aleluia, aleluia. Você pode dar glória a Deus. Você pode dizer: eu sou salvo. Amém. Pastor Francimar, venha. Enquanto ele vem, queridos, eu quero dizer que temos o combo da vez, falando a respeito do tempo de treinamento. E eu quero indicar esse livro aqui, A Vontade de Deus, a chave para o seu sucesso, do Rick Renner. Faz parte do nosso combo, querido. Entender a vontade de Deus fará você viver uma vida completamente transformada, amém? Esse livro faz parte do nosso combo da vez, está disponível ali no nosso Verbo Shop, então passa, aproveita esse desconto. E nós esperamos você hoje às 18 horas, tem mais culto Rema, culto Alumni, e estaremos aqui